Hoje a gente começa uma nova série baseada na carta de Efésios, Saber e Ser. Muito importante, vocês vão entender o porquê desse nome conforme nós vamos caminhando, viajando sobre essa carta. E eu quero começar lendo os 14 primeiros versículos. Pela experiência do primeiro culto, eu fico feliz se eu conseguir terminar a introdução desse estudo hoje. Mas nas próximas semanas a gente vai dar continuidade. Onde a gente parar, no culto seguinte a gente continua. O texto diz o seguinte, Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano dele, que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Até aí. A gente está vendo aqui um dos maiores tesouros que Paulo deixou para a gente. Uma carta preciosa que ele escreveu. E ele já tinha passado por Éfeso na sua segunda viagem missionária. Éfeso era uma grande cidade, uma das maiores cidades da Ásia Menor. Um dos maiores centros comerciais daquela região. E a informação ali era intensa. Inclusive o templo de Diana estava ali, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existia muita distração naquela cidade, muita informação naquela cidade. E quando Paulo retorna na sua terceira viagem missionária, ele fica em Éfeso por alguns anos, ensinando de casa em casa, conforme a palavra nos ensina, e também pregando publicamente o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Ele deixa Éfeso e vai para Jerusalém, onde ali ele é preso, fica 2 anos preso em Cesareia Marítima e é enviado para Roma. E é nessa prisão em Roma que ele está escrevendo essa carta. E eu gosto de trazer esse contexto porque a gente começou falando que esse é um dos maiores tesouros que Paulo produziu. E ele está vivendo numa condição de extrema adversidade. Preso. Muita gente nessa condição poderia falar, não estou bom hoje. Não estou numa época legal da minha vida. Não dá para produzir nada vivendo o que eu estou vivendo. Não dá para estar tranquilo, pensando, quem sabe, nos outros. Mas Paulo está ali, preso e escrevendo. Preso e animando, instruindo, tentando fortalecer aos que estão à sua volta. É uma das cartas mais preciosas que temos do apóstolo. Conhecida como a carta que mais trabalha a teologia da igreja. Aqui nós aprendemos coisas maravilhosas. E é interessante porque a igreja estava na sua infância aqui nesse momento, enquanto Paulo escreve. O ano era o ano 62
depois de Cristo. A igreja estava com aproximadamente 30 anos de existência. E Paulo está escrevendo simplesmente focando na maturidade. Justamente nesse ano que o Senhor falou aos nossos corações que seria o ano da maturidade. E que maravilha se fosse algo instantâneo, né? Mas infelizmente, ou felizmente, maturidade é processo. Maturidade é você ser exposto a situações que você, não é que você talvez tenha alguma dúvida, é que você não sabe como lidar. É estar perto muitas vezes de pessoas que você não planejou estar. É estar vivendo circunstâncias que não estava no teu sonho viver. E quanta gente tem se perdido, tem se distraído por causa disso, porque deu valor demais para a sua própria vontade, para o seu próprio querer. E quando algo acontece fora daquilo que a pessoa planejou ou buscou, muitas vezes nós não temos maturidade de falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, a tua palavra me ensina que os teus pensamentos são muito mais elevados do que os meus. A tua palavra me ensina com isso que os teus planos são incomparáveis com relação aos meus. Muitas vezes a gente não tem essa maturidade. E nessa carta Paulo está escrevendo exatamente sobre isso, sobre colocar foco na maturidade. Nessa carta, Paulo está unindo doutrina, ou seja, conhecimento, estudo, com vida prática. Ele está colocando as duas coisas juntos, ele está pegando teologia e ética. E ele está aplicando as duas coisas, porque muitos de nós até sabemos, mas a gente não consegue aplicar, a gente não consegue viver. A gente não consegue, com isso, experimentar a vida que o Senhor tem para nós através desse conhecimento. E Paulo está nos ensinando aqui a fazer as duas coisas, porque nos 3 primeiros capítulos, ele lança as bases da doutrina, ele constrói a base. E falando da teologia, trazendo aquilo que era conhecimento. Mas nos 3 últimos capítulos, ele faz a aplicação dessa doutrina. A vida decorre da doutrina, e a doutrina é o fundamento da vida. A gente precisa das duas coisas. A gente precisa caminhar com aquilo que a gente sabe, sim, mas isso precisa virar algo real, algo palpável, algo visível hoje na minha vida. Não adianta eu falar que sou do Senhor, se amanhã eu vou estar fazendo coisas que o Senhor não tem para a minha vida. Se eu vou estar sentando em mesas que não fazem parte. Se eu vou estar tendo conversas e proferindo palavras que não fazem parte do que Deus falou para mim na sua palavra, que Ele teria. A gente não pode glorificar a Deus com a plenitude do nosso coração, mas com a nossa cabeça vazia. Não tem como isso acontecer. Do mesmo jeito que a gente não pode estar com o coração vazio e a cabeça cheia de ideias, de projetos, de planos. Não tem como essas coisas acontecerem. Conhecimento sem vida é estéril. Por isso você conhece tanta gente que muitas vezes conhece a Bíblia de capa a capa, mas você olha para a vida deles e fala assim: alguma coisa está errada aí. Como assim? Como assim? Porque conhecimento sem vida é estéril. E vida sem conhecimento é experiência vazia. Sabe aquelas pessoas que falam: não, no dia que eu viver isso aqui, no dia que eu alcançar isso aqui, no dia que eu conquistar, no dia que eu ocupar essa posição, então eu vou ser feliz. E a pessoa às vezes até consegue algo, mas quando ela chega ela fala: não pode ser que seja só isso. O vazio continua. A gente precisa ter a mente iluminada pela palavra, pelo Senhor, e o coração inflamado pelo fogo do Espírito. A gente precisa ter as duas coisas combinadas para que a gente possa de verdade caminhar segundo a vontade de Deus. E Paulo aqui está falando isso para os Efésios. Ele está tentando ensinar isso para esses irmãos que estavam ali. E já nos 3 primeiros versículos, a gente vê tanta riqueza, né? Porque nos 3 primeiros versículos ele está falando quem é o remetente da carta. Ele está falando quem é o destinatário da carta, e ele já está deixando claro qual é o objetivo. Vamos lá então. Versículo 1 diz o seguinte: Paulo, como começa a carta? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus.
ele já deixa claro aqui algo tão precioso, que se cada um de nós experimentarmos isso a nossa vida, eu te garanto, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Não foi uma indicação de um amigo, não foi desejo próprio, ele não fala, ó, eu estou vivendo o que eu sonhei, o que eu desejei, ele deixa claro que é a vontade de Deus que ele está vivendo. Ele está deixando claro que ele caminha por propósito. E quando a gente caminha por propósito, circunstâncias deixam de ter o poder de tirar nossa paz. Deixam de ter o poder de dizer se o dia vai ser bom ou vai ser ruim, porque você caminha segundo a vontade de Deus. E quando a gente caminha segundo a vontade de Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas. Aquilo que você não quer, aquilo que você não entende, aquilo que você não gosta, aquilo que você não planejou, não desejou, não pediu, está contribuindo para o bem, porque o Senhor é quem sabe para o que Ele está te preparando. Ele é quem sabe para onde está te levando e o que você precisa ter para viver de verdade aquilo que Ele tem para você. Quando a gente é escolhido por Deus, nada nos para, nada nos para. E com isso eu quero te perguntar, o que é que tem te parado? Por que que você desiste tão fácil? Por quê? Quem sabe é porque você não tem essa certeza na tua vida. E eu sempre que penso nisso, eu lembro do nascimento dessa igreja, porque chega a ser engraçado hoje, né? Porque graças a Deus a igreja cresceu. Mas no começo, o pessoal chegava e falava assim, cara, me dava dó de você nos primeiros cultos. Vocês todos animados, né? Tudo feliz, tudo organizado, aplicativo, planning center, todo mundo escalado, tudo bonitinho. E vinha 12 pessoas, 15 pessoas. Algumas pessoas que chegaram na igreja e viam tudo isso, tudo bonitinho, quando a gente já estava até aqui nesse prédio. Eu acho que foi o Michel que uma vez falou assim, ele disse que olhava em volta, né? Falou, cara, a palavra é boa, o louvor é legal, tudo no lugarzinho. Falou, alguma coisa está errada aqui dentro. Só que eu queria de verdade poder ter gravado cada um dos nossos dias nesses 6 anos. Nunca nós voltamos para casa tendo uma conversa de falando, não foi legal hoje, né? Veio pouca gente hoje, né? Nunca. Todos os dias a gente celebrava, porque a promessa do Senhor estava se cumprindo, porque a gente estava vivendo aquilo que Deus falou. Mas quer saber de uma coisa? Foi Ele quem disse. A minha vontade era outra. O plano era outro. Mas Deus falou, é o que eu tenho para você. A gente simplesmente falou, seja feita a tua vontade, Senhor. Por isso eu quero te perguntar, o que tem te parado? O que é que tem te feito desistir? Porque a gente precisa olhar para o exemplo desse homem. Olha o que Paulo está vivendo aqui. Ele está preso. Ele está escrevendo uma carta que é algo simplesmente impressionante. Se a gente chegar no capítulo 3, né, quando nós chegarmos no capítulo 3, muitos teólogos acreditam que no capítulo 3, quando Paulo está orando, ele atinge o ponto mais alto do seu conhecimento, do seu entendimento teológico. Nessa carta, preso em Roma. E aí você fala, poxa, o ser preso já não era legal, né? Mas deixa eu te falar um pouquinho mais do que ele tinha vivido até então. Tá? E eu fiz uma listinha aqui. E eu falei, uau, porque só a prisão, quem sabe, já seria o suficiente. Mas ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela, olha isso, tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. E tem gente aqui triste porque a sua mensagem no grupo de WhatsApp não foi respondida. Falando que não vai mais vir na igreja porque as pessoas não respondem quando ele fala lá no grupo do WhatsApp, Fabrício. Fala sério. Como assim? Como assim? O que a gente está vivendo? O que você tem experimentado? O que tem saído da tua boca? Você tem que encontrar o propósito em Deus, saber o porquê você está, onde você está e fazendo o que você está fazendo. Porque não acabou não, Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio terrível indo para Roma.
Foi picado por uma cobra em Malta. Já tinha apanhado 3 vezes com vara dos romanos. Já tinha recebido 195 açoites dos judeus. Como que esse homem está dentro de uma cela, escrevendo uma carta de ânimo? Como que ele está alcançando o nível máximo do conhecimento teológico, da aplicação daquilo que o Senhor estava mostrando para ele? Como que ele conseguia encorajar os crentes de Roma e ainda escrever essas cartas para as províncias da Macedônia, da Ásia Menor, que foram as cartas que ele escreveu aqui nesse lugar. E o mais lindo é que ele estava longe de se considerar prisioneiro de César. Quantos de nós aqui achamos que somos vítimas das circunstâncias que a gente está enfrentando hoje? Vítimas das oportunidades que nós tivemos ou não tivemos nas nossas vidas? Quantos de nós aqui estamos presos nas condições que quem sabe você não teve? Paulo está vivendo tudo isso. E sabe o que ele fala dele mesmo? Olha o título que ele dá para ele: prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro do Senhor. Ou ainda, embaixador em cadeias. Ou seja, não é porque eu estou vivendo isso que o plano do Senhor sobre a minha vida mudou. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. E ainda que as circunstâncias dizem algo totalmente contrário, o Senhor é fiel e eu escolho olhar para Ele todos os dias. As circunstâncias, nem mesmo as mais difíceis, levaram esse homem a desistir, a sucumbir, a falar: chega, deu, até aqui. Pelo contrário, ele foi canal de consolo. Sabe por quê? Ele não estava na força dele, ele estava ligado à fonte eterna. Ele estava vivendo o propósito do Senhor. Eu não sei baseado em que você tem caminhado. Eu não sei se foram promessas de homens. Eu não sei se foram acordos, se foram combinados que você fez. Mas eu quero te dizer hoje, se conecta à fonte eterna para que nada mais te pare. Para que nada mais te faça desistir. Porque esse homem estava aí, sempre anunciando boas notícias. Um verdadeiro embaixador do céu. Seu coração ardeu por Cristo na mesma intensidade até o último dia de vida. Por isso, mais uma vez, aqui começando o estudo dessa carta, eu quero te dizer que a gente não pode fazer isso com a alma seca. Quem sabe você chegou aqui hoje numa condição que você não gostaria de estar. Mas a gente não pode começar esse estudo com a alma seca, mas sim com o coração aquecido, com os olhos úmidos. Porque o que a gente vai estudar aqui não é uma obra puramente acadêmica. Não é teoria. Não é simplesmente para saber, mas é para ter as vidas transformadas de verdade no dia a dia. Que esse estudo possa inflamar as nossas almas, que possa aquecer os nossos corações e que abra nossos lábios, nossas vidas para um novo tempo, onde os nossos pés vão se apressar para anunciar ao mundo que Jesus Cristo nos amou, que Ele se entregou numa cruz, morrendo pelos nossos pecados, mas Ele não ficou naquele túmulo, Ele ressuscitou para a nossa justificação e agora Ele está à direita do Pai. Aleluia, e Ele vai voltar. Sabe para que Ele vai voltar? Para buscar a sua igreja. Nós somos essa igreja. Nós somos, Deus, a palavra não nos fala que Ele vai voltar para buscar um ou outro. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso você precisa fazer parte dessa igreja. Você precisa se integrar nesse corpo do Senhor. Porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. A gente precisa fazer parte dela. A gente precisa viver essa comunhão. A gente precisa viver essa entrega. A gente precisa experimentar, sim, esses desafios de caminhar lado a lado com as pessoas. Porque a própria palavra não fala que isso é fácil. A gente sabe que é difícil. Mas por quê? Por quê? Você muitas vezes está desejando fazer o que você quer fazer com quem está aí do teu lado. Ou com pessoas que nem estão aqui agora, mas que você fala assim: poxa, se eu pudesse... E é interessante como o Senhor, com um propósito de trazer comunhão, entrega justamente aquilo que você precisa para essa pessoa que está do teu lado.
E ainda quando a gente vai estudar os ministérios, pastor, apóstolo, evangelista, mestres, o Senhor entrega para cada um algo que é necessário nós vivermos juntos para que a gente experimente plenitude. Quem sabe você não gosta, mas essa pessoa que está aí ao teu lado, não é que você pode ou não pode andar com ela, você precisa dela. Para que a gente possa experimentar de verdade o que Deus tem para a gente, você precisa caminhar com teu irmão, com a tua irmã. Vão ter dias bons, vão ter dias que você vai estar feliz demais por isso estar acontecendo, e vão ter dias que você vai falar assim, não quero te ver. E mesmo nesse dia você vai lá. E eu te garanto que mesmo nesse dia que você não quiser ver teu irmão, ali nesse lugar de comunhão, o Senhor vai visitar vocês e você vai ser edificado, você vai crescer, você vai amadurecer no que o Senhor tem para a tua vida. Então esse era o remetente, mas também tinha os destinatários. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E parece que às vezes a gente não gosta, né, dessa palavra. Tem gente que tem esse costume de chamar as pessoas de santo, né? E aí santo, e aí santa. E às vezes a gente se incomoda, mas eu acho que é porque a gente não tem o conceito correto do que esse nome significa. Santo é quem foi separado por Deus para ser diferente, servindo a Deus. E quantos de nós chegamos aqui frustrados porque a gente não está encaixando no que está acontecendo lá fora. Porque a gente quer ser igual a todo mundo. Porque a gente quer encaixar no que as pessoas estão esperando. A gente quer fazer parte. Quando o Senhor está me falando aqui de uma maneira clara, você foi separado, você é diferente. Eu te chamei, eu estou te preparando para que você possa me servir. Ou seja, santo são aqueles que pertencem a Jesus. São aqueles que têm o coração comprometido, a vida entregue, que não ficam pondo condições, criando demandas. Não, mas tem que ser desse jeito, mas tem que ser daquele jeito, senão não faço, senão não vou, senão não conta comigo. O Senhor não nos chamou para vivermos dessa maneira, gerando demanda, mas sim para nós servirmos, e Ele mesmo deixa o modelo para a gente. Ele não veio para ser servido, senão para servir. E Ele está falando aqui justamente disso. Santos e fiéis. Santo precisa ser fiel. Fiel precisa ser santo. As duas coisas caminham juntas. E já no versículo 3 ele traz o objetivo. E é maravilhoso entender isso aqui. É maravilhoso experimentar isso nas nossas vidas. Porque no versículo 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele deixa claro que somente Deus é fonte de todas as bênçãos. Nós não fomos abençoados somente com bênçãos materiais, mas também com toda sorte de bênçãos espirituais. Veja que estamos tanto nas regiões celestiais, mas também estamos em Cristo. Essa expressão é usada várias vezes aqui nesse livro. Todo o tempo Paulo fala da nossa posição geográfica, ou seja, ele está falando aos santos e fiéis que estão em Éfeso, mas também onde nós estamos em Deus. Quando ele continua dizendo, santos e fiéis em Cristo, que foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que você possa entender isso hoje na tua vida. Muitas vezes você acha que a bênção do Senhor vai se dar pelo lugar onde você está. Se não acontecer dentro de você, se você não se conectar de verdade com o propósito de Deus para a tua vida, não importa, você pode mudar para o melhor, para o país que está no número 1 na qualidade de vida. As coisas não vão acontecer para você, porque não se trata do lugar, mas das bênçãos que o Senhor tem nas regiões celestiais para a tua vida. Ele é o autor, Ele é a fonte de toda a bênção. E as nossas vidas, nós fomos criados para algo, para uma coisa, e a palavra nos deixa claro aqui. Se você ler dos versos 3 ao 6, Paulo está olhando para a eternidade passada, vendo a obra de Deus, que Deus realizou por nós na eternidade, e ele termina dizendo, para o louvor da sua glória,
Se você ler dos versículos 7 até o 12, ele glorifica a obra que Jesus realizou por nós, e a história termina dizendo, para o louvor da sua glória. Nos versículos 13 e 14, ele está olhando para a obra do Espírito Santo em nós, e a consumação dessa obra também na eternidade, e ele termina dizendo, para o louvor da sua glória. O fim principal do homem então qual é? Por que a gente insiste em buscar a nossa satisfação, o nosso reconhecimento, a nossa realização, quando nós fomos criados para glorificar a Deus, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que a gente pode ter, com tudo que a gente pode ser, nós fomos criados para a glória de Deus, não pode ser diferente. E enquanto você tentar ser diferente, vai ser como dar um murro na ponta de uma faca. Você vai se machucar e não vai chegar a lugar nenhum. Que você possa experimentar isso hoje na tua vida. Que você possa saber que a tua vida é para a glória de Deus. Que os planos do Senhor são muito maiores do que o que você pode imaginar. Muito maiores do que aquilo que você pode alcançar. Muito maiores do que os teus recursos, que os teus contatos. Deus tem planos para você. Deus tem planos para a tua vida e o Senhor te trouxe a esse lugar com o propósito de realizar esses planos, de que você viva os planos do Senhor e que você receba as bênçãos que vêm somente dEle para a tua vida. Quantos de nós acreditando que vai ser através de habilidade pessoal? Quantos de nós acreditando que vai ser por causa de esforço? Mas o Senhor está me dizendo aqui, para o louvor da sua glória. Desde a eternidade te escolhi. Tenho planos para você. Só que algo que durante essa semana o Senhor falou muito ao meu coração. Quantos de nós aqui paralisados pelo medo? Medo de se entregar novamente? Medo de dar uma nova oportunidade, porque lá atrás você já foi, você acreditou que ia ser, que ia dar certo, você se entregou e de repente tudo fecha. E isso gerou um medo dentro de você e você não tem mais coragem de se entregar. Mas eu quero te dizer aqui hoje que o plano do Senhor não mudou. O projeto dele continua sendo o mesmo. E esse medo que você tem sentido, que tem te paralisado, ele precisa ser vencido hoje. Eu poderia te falar aqui que nós vamos orar para que o medo desapareça, mas pela própria experiência, eu vou te dizer que o medo não desaparece. Mas a gente precisa aprender a enfrentá-lo. A gente precisa entender que aquele que nos chamou é muito maior do que a gente. Que o que Ele quer fazer vai muito além, muitas vezes, das nossas capacidades, das nossas habilidades. E que Ele está nos chamando a esse lugar de confiança, de entrega. Onde nós reconhecemos sim que existem situações que são impossíveis para nós. Eu estou vivendo hoje uma situação impossível para mim. Mas ao mesmo tempo eu te digo que é exatamente aquilo que Ele me prometeu. Impossível para mim, mas promessa de Deus. Quero que você pense agora, o que é que você tem diante de você aí que está parecendo impossível. Mas que quem sabe é o que o Senhor justamente tem para a tua vida. O que é que o Senhor tem te levado a viver? De que maneira Ele tem aí te esticado muitas vezes para que você amadureça, se fortaleça. Na realidade você está sendo preparado para aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu quero te dizer, quem sabe isso que eu acabei de compartilhar com vocês aqui, dizendo que tudo é para a glória de Deus, pode estar desmanchando o castelo de areia de muita gente aqui, porque eu não estou falando que o Senhor te criou para que você seja rico. Que o Senhor não te criou para que de repente você ocupe os lugares mais altos, ou para que você seja o maior influencer, ou para que você seja o CEO, mas que o Senhor te chamou e te criou para a sua glória, no lugar onde Ele te colocou. Fazendo, quem sabe, aquilo que você está fazendo hoje, porque você tem acesso. O Senhor te deu influência. Existem pessoas que levam em conta aquilo que você fala, que se inspiram naquilo que você faz. E que mensagem você tem transmitido?
Que palavras você tem proferido? De que maneira isso tem impactado a vida das pessoas? Porque mais uma vez eu quero te dizer, você foi criado para a glória de Deus. E nenhum medo, nenhum trauma do passado, nenhum receio, nenhuma dor vai te impedir de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra é quem me diz que o Senhor nos escolheu, Ele nos chamou, Ele tem planos para as nossas vidas e nós vamos viver esses planos em nome de Jesus.